Houve um tempo, na segunda metade do século XIX, onde os sonhos de progresso e de civilização chegavam às cidades do interior do Brasil levados pelos trens de ferro. Não foi diferente na nossa Uberaba, quando em abril de 1889 a cidade finalmente ouviu o apito das locomotivas da Companhia Mugiana. Para contar essa história, nós vamos voltar no tempo, até a cidade de Campinas, no ano de 1872. Nessa época, o café já havia se tornado o principal produto de exportação do Brasil. Depois de terem ocupado o Vale do Paraíba, entre São Paulo e o Rio de Janeiro, os cafezais começavam a se espalhar pelo noroeste paulista e pelas montanhas do sul de Minas Gerais. Depois de colhidos, os frutos de café eram lavados e espalhados para secar ao sol nos terreiros das fazendas. Retiradas as cascas e as folhagens, os grãos eram acomodados em grandes sacas de juta. As fazendas de cafeicultura iam se distanciando dos portos marítimos e foi se tornando cada vez mais difícil escoar a produção usando apenas estradas e carros de boi. Na província de São Paulo, além das distâncias, havia ainda um outro problema: as encostas íngremes da Serra do Mar, por onde as sacas de café só podiam ser levadas em lombos de mulas, descendo a serra rumo ao embarque no Porto de Santos. Estava claro que, para viabilizar a cafeicultura em terras paulistas, seria preciso encontrar uma alternativa mais eficiente de transporte. Essa solução já existia. Em 1854, Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, havia inaugurado no Rio de Janeiro a primeira ferrovia brasileira e as linhas dos trens de ferro estavam começando a se estender pelo país. Em 1859, Irineu convenceu o governo da urgência de ligar o interior de São Paulo ao Porto de Santos por uma ferrovia. Com ajuda técnica e capitais britânicos, montou a São Paulo Railway Company, que ganhou a concessão para abrir uma estrada de ferro ligando Santos à cidade de Jundiaí. A empresa projetou e construiu um arrojado sistema funicular, usando planos inclinados, máquinas poderosas e grandes cabos de aço para permitir que os vagões de trem carregados superassem os 800 metros de desnível da Serra do Mar. Na Baixada Santista e no Planalto, a partir da estação Paranapiacaba, no alto da serra, os trens voltavam a ser puxados por locomotivas a vapor comuns, as famosas Maria Fumaças. A ferrovia atravessava então a cidade de São Paulo e seguia até Jundiaí, 50 quilômetros ao norte da capital. Dona do monopólio de acesso ao Porto de Santos, a São Paulo Railway deixou claro que não tinha interesse em prolongar sua linha para o interior da província, uma tarefa que foi repassada para outras empresas. Em 1872, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro estendeu sua primeira linha a partir de Jundiaí rumo a Campinas. Daí em diante, os trilhos da Paulista se voltavam para o noroeste, rumo a Limeira e a Rio Claro. Diante disso, os cafeicultores da região de Mogi-mirim e do sul de Minas Gerais decidiram que seria preciso montar uma nova empresa, a Companhia Mugiana de Estradas de Ferro. A linha tronco começaria no pátio da estação Campinas da Paulista, partindo rumo ao norte da província de São Paulo, mas acompanhando de perto a divisa com as terras mineiras, para onde estenderia alguns ramais. Inaugurado em 1875, o primeiro trecho ligou Campinas a Mogi-mirim, com trens puxados por locomotivas a vapor que superavam a velocidade de 40 km por hora. 3 anos mais tarde, os trilhos chegaram até a cidade de Casa Branca. Nesse ponto, a linha tronco da Mugiana se deslocou ligeiramente para o oeste, rumo às fazendas de café de Guatapará e Ribeirão Preto, cidade onde o trem chegou em 1883. Em pouco tempo, Ribeirão se tornou uma das principais regiões produtoras de café do mundo. Algumas fazendas dispunham de ramais ferroviários próprios, nos quais eram transportadas sacas de café até os armazéns e as estações da Companhia Mugiana. Já no ano seguinte, 1884, foi construída uma ponte metálica sobre o Rio Pardo e os trilhos dirigiram-se novamente para o leste. Chamada de Linha do Rio Grande, a ferrovia passou por Batatais e chegou à cidade de Franca em 1887. Mas a Mugiana não pretendia parar por aí. Desde 1885, estava sendo construída uma ponte com quase 500 metros de extensão sobre o Rio Grande, na divisa de São Paulo com o Triângulo Mineiro. Em 1888, os trens alcançaram o vilarejo de Rifaina e, poucos dias depois, uma composição atravessou a ponte e chegou na estação Jaguara, na margem oposta do rio. Jaguara foi a primeira estação da linha tronco fora de São Paulo.
Em 1888, não havia nenhuma cidade por ali, mas a Mugiana construiu no local uma imponente estação e um pequeno porto nas barrancas do Rio Grande. A companhia planejava usar barcos a vapor para transportar mercadorias e passageiros rio abaixo. Infelizmente, as coisas não correram bem. Poucos meses depois, um dos seus vapores naufragou em uma das várias corredeiras do rio, causando 4 mortes. E a Companhia Mugiana desistiu desse projeto de navegação. Enquanto isso, os trilhos avançavam pelo Triângulo Mineiro e a ferrovia era agora chamada de Linha do Catalão. A próxima estação, nomeada inicialmente Cipó, também ficava às margens do Rio Grande. Ela dava acesso à cidade de Sacramento, situada a 14 quilômetros de distância. Alguns anos mais tarde, foi construída ali uma linha de bondes elétricos, a primeira e única no Triângulo Mineiro, que ligou a cidade à estação. Um pouco mais à frente, a ferrovia atravessava a cidade de Conquista. Nesse ponto, se afastava do rio e passava a subir os morros, serpenteando em longas curvas rumo a Uberaba. As Maria Fumaça precisavam se reabastecer de água, e a ferrovia tinha pontos de parada em Engenheiro Lisboa e em Paineiras, o atual bairro rural de Peirópolis. Hoje, a antiga estação abriga o Museu dos Dinossauros. Poucos dias antes dos trilhos chegarem até Uberaba, a região recebeu um visitante ilustre. Passou por aqui o Conde de, marido da princesa Isabel, que veio de trem conhecer as obras da Companhia Mugiana. Finalmente, em abril de 1889, a primeira locomotiva foi recebida com festas em Uberaba. A estação ficava próxima ao centro da cidade, no final da Rua do Comércio, atual Rua Arthur Machado. Nos anos seguintes, no entorno dessa estação, foram construídos uma garagem de locomotivas, oficinas e alguns armazéns. Esperava-se que a ferrovia seguisse logo seu caminho rumo a Catalão, no sul de Goiás, mas a construção foi paralisada em 1892. Assim, por mais de 6 anos, Uberaba ficou na posição de fim da linha da Mugiana, última estação de trem e um entreposto às portas dos sertões do Planalto Central. Foi um tempo de progresso econômico e cultural para a cidade. Coincidiu com o momento em que os pecuaristas uberabenses começavam a buscar o gado zebu na Índia. Dessa forma, a mesma ferrovia que levava o café para exportação passou a trazer para o Triângulo Mineiro o gado indiano importado, uma iniciativa que iria revolucionar a pecuária brasileira. Só em 1894 as obras foram retomadas e uma ponte sobre o rio Uberaba abriu caminho para que os trilhos seguissem rumo ao norte, passando por uma fileira de pequenas estações, algumas das quais ainda seguem de pé até hoje. No final de 1895, foi aberto ao tráfego o trecho entre Uberaba e Uberabinha, atual cidade de Uberlândia. Mas a estação foi inaugurada em um momento onde havia uma violenta disputa política local e não houve clima para a festa. No ano seguinte, foi entregue um novo trecho, onde uma ponte metálica passava sob o então chamado Rio das Velhas, para finalmente alcançar a cidade de Araguari. O primeiro trem chegou em Araguari em abril de 1896, mas a estação só seria inaugurada em novembro. Foi então que a Companhia Mugiana deu por encerrado seu avanço rumo ao norte. Araguari tornou-se a estação terminal e a empresa abriu mão de continuar estendendo sua linha tronco. O prometido acesso a Catalão e às terras goianas acabou ficando a cargo de uma outra companhia, a Estrada de Ferro Goiás, que foi criada em 1906 pelo governo federal.